Olá, bem-vindo a todos, boa noite, muito obrigado pela presença de vocês. Estamos começando, então, hoje a nossa aula de resolução de questões complexas, questões difíceis da nossa série. Essa aula era para ser na quinta passada, mas tivemos alguns problemas técnicos aí e hoje, então, tivemos que transferir para hoje. E a ideia desse programa é que a gente aqui corrija questões que caem na prova da CEA e que tem um nível de dificuldade maior do que as questões normais dos módulos. Então, eu vou estar passando uma por uma aqui para você, explicando em detalhes como que funciona o cálculo, a sistemática. Eu também vou estar passando para vocês em qual módulo que ela está e de qual assunto que a questão fala, para que a gente consiga passar de uma forma bem detalhada o conteúdo, para que depois você possa replicar o que você aprendeu e também localizar para estudar mais questões e mais conteúdos referentes àquele tema. Essa é a ideia. Muito bem, bacana que vocês estão aqui com a gente, né? Bem-vindos a todos de novo, né? Vamos deixa eu só avisar o pessoal aqui do Insta que a gente está chegando também, né? Porque a gente está vou fazer aqui no YouTube, né? Mas também estaremos aí avisando o pessoal do Instagram, como a gente fez na quinta-feira passada, para que todos possam ter acesso ao nosso estudo, porque esse assunto, a ideia surgiu justamente dos próprios alunos que comentam de algumas dores que existem aí na prova da SEC, que é uma prova destinada para especialistas em investimento, para profissionais do mercado financeiro que queiram recomendar produtos de investimento, que queiram assessorar uma carteira de gerentes dentro de uma cooperativa, dentro de um banco. São pessoas, vamos dizer assim, que assumem uma função muito maior do que quem tem a certificação CPA 10 ou a CPA 20. Então, essa é a ideia, você se manter sempre em constante aprendizado, em constante crescimento dentro do mercado financeiro, para que você possa crescer, para que você possa avançar. E a ideia do CEA, então, é capacitar-nos mais ainda. Bacana? Bem, pessoal que está no Insta, que está chegando aí, nós estamos ao vivo no YouTube, no canal Professor Cláudio Ambima, certo? Então, corre para lá, porque a visualização de tela vai acontecer aqui no canal do YouTube. Legal? No YouTube também, vocês que estiverem entrando, procurem um link aí na descrição do vídeo. Nesse link, eu deixei a lista das questões que eu estarei resolvendo nessa série que eu chamei de episódio 1, né, 2, 3 e 4. Então, nós teremos aí 4 episódios. Esta semana a gente terá 2 episódios, por conta do ocorrido na quinta passada. Então, nós vamos ter o episódio de hoje, segunda-feira, e o episódio na quinta-feira, dia 31, certo? Sempre nesse mesmo horário, 19h15. Então, se você quer acompanhar as questões e até ter as questões como um banco de questões para você depois tentar refazer a questão, é bacana, né? Daí você olha como que eu resolvi aqui, depois você tenta fazer em casa, e aí você olha a solução do vídeo, que esse vídeo vai ficar disponível lá no canal do YouTube, gratuitamente, para quem quiser acessar e refazer a questão. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, e vocês podem estar acompanhando a solução, a resolução, e qualquer dúvida que pintar, vocês também podem estar me pedindo aí no chat, que eu vou estar respondendo para vocês, tá joia? A ideia é essa, então, que a gente trabalhe juntos aqui, e sem dúvida, ninguém sabe tudo, né? Então, aí o que eu puder ajudá-los, e quem tiver dúvida, a gente vai se falando, né? Boa noite, Andréia, Arnaldo e Neto, tá? Pessoal que está chegando aí, o pessoal está acenando. Tá tudo certo? Vocês me ouvem bem? Estão me ouvindo? O som tá bom? O som tá muito baixo? Quinta-feira não tinha som, né? Tava com problema no som, no áudio aí. Beleza? Tá me ouvindo? Melhorou agora? Deixa eu ver aqui no YouTube se tá tudo certo também. Só um minutinho, vamos começar com tudo em cima. Aí, tá aqui, tá ok. Bacana. Então, partiu primeira questão, tá joia?
A primeira questão fala sobre o módulo 5, certo? Módulo 5, que é o módulo de previdência, certo? Previdência complementar. É um assunto que também cai na CPA 10, na CPA 20, mas aqui na CEA cai de uma forma um pouco mais contextualizada e também pedindo cálculos, tá? Cálculos, inclusive, a gente está aí, a gente vai ter muito cálculo na nossa resolução de hoje. Então, muitas das questões mais difíceis passam por cálculos utilizando o HP12C. Isso vocês já sabem. Então, esse nosso estudo aqui é para quem já está estudando e para quem está começando a estudar, beleza? Módulo 5, Previdência, qual que é o tema dessa primeira questão? Cálculo do PMT, da aposentadoria. O que é o PMT? PMT, na calculadora, é justamente as parcelas. Eu quero saber aqui, então, o valor da parcela. Nós temos lá o PMT, o PV, o FV, a taxa e o N, que é o tempo. Essas são as 5 variáveis que você sempre vai ter que considerar em qualquer cálculo que você vai fazer utilizando o HP12C para qualquer um dos fluxos de pagamentos. Sempre vai ter algumas dessas variáveis e você vai precisar de uma delas. Então, no caso aqui, a ideia diz assim: o professor Cláudio pretende se aposentar daqui 5 anos com 3 milhões e, para isso, ele aplicou 900 mil hoje a taxa de 0,6% ao mês. Para atingir seu objetivo, ele deverá aplicar mensalmente aproximadamente quanto? Então, olha só, aplicar mensalmente, isso aqui quer dizer o PMT. Então, vamos embora pesquisar, né? Vamos ter que descobrir aqui qual que é o PMT. E as outras variáveis que eu falei para você, ó, já cria esse padrão aqui para que você possa, conforme você for fazendo a resolução de questões, sempre para você procurar essas variáveis na questão, tá? Nem todas nós precisamos, mas muitas delas a gente precisa para fazer o cálculo. Então, já coloca aqui, ó, tá certo? Ó. Então, nós vamos procurar o PMT, certo? Então, primeira coisa, qual que é o valor presente? Né? O valor presente é o valor que eu tenho hoje, ou seja, o valor que a gente quer aplicar hoje. Então, esses 900 mil aqui, ó, olha só, que ele aplicou hoje, é como se fosse uma entrada. Então, os 900 mil seria o nosso PV. Então, já chegamos à primeira variável aqui, tá? Muito bem. E qual que é o valor futuro? Quanto que eu quero para me aposentar lá na frente? 3 milhões, né? Então, esse aqui, ó. A gente identificando os valores, as variáveis, a gente já consegue entender melhor e facilita muito na hora de fazer o cálculo. Depois é só colocar na calculadora e pedir, o PMT está pronto. O mais difícil, às vezes, é interpretar a questão e montar o fluxo. Montou o fluxo, pau, está resolvido. Taxa está aqui, né? Taxa, ó, 0,6. Então, 0,6. E o tempo que eu quero para me aposentar, quanto que é aqui? 5 anos. Eu vou colocar aqui o N5? Não, né? Taxa e tempo tem que estar sempre na mesma batida. Então, se eu tenho a taxa ao mês, eu tenho que colocar também o tempo em meses. Então, eu tenho aqui 60 meses. É mais fácil eu transformar aqui os 5 anos em meses do que a taxa em anos. E como a resposta me exige a resposta, ó, mensal, não adianta eu colocar e calcular em 5 anos, né? É porque a resposta exige mensal, beleza? Tá vendo como tem várias coisas importantes para a gente prestar atenção? Beleza. Então, vamos embora agora calcular isso aqui para tentar descobrir qual que é a alternativa certa, utilizando justamente a nossa querida calculadora, né? Que deixa eu buscar aqui. Pessoal que está chegando, obrigado. Tiago, Durel, Ricardo Baroni, Dereice, beleza, estamos junto, né? Eu só estou no Instagram aqui para avisar vocês, corre lá no canal do YouTube para que vocês possam também participar dessa nossa aula de hoje, tá certo? Então, deixa eu puxar a calculadora aqui e aí nós vamos fazer agora esse cálculo aqui ao vivo e a cores. Só um pouquinho. Isso aí. Então, vamos lá. Já tiramos aqui toda a... Então, nós temos toda a apresentação, todos os fatores. Agora, nós vamos ver como é que a gente faz esse cálculo, né? Lembrando da calculadora, né, HP12C, o funcionamento dela, sempre que eu quero começar um novo cálculo, eu limpo
os registradores utilizando a tecla FCLX, sempre assim. E agora a gente vai fazer aqui, vamos colocar os dados. A ordem dos dados, ela não modifica muito o resultado. O mais importante é sempre eu ter uma ordem na minha cabeça. Eu gosto de começar aqui colocando o PV, né? Então, eu tenho aqui, ó, Enter, né? A primeira vez que você vai colocar o valor, você vai sempre colocar o Enter aqui, tá certo? E observem aqui, ó, deixa eu só fazer eu vou fazer um cálculo aqui na primeira vez que vai dar errado, né? Eu já sei disso. Depois eu quero mostrar para vocês por que deu errado. Então, Enter CHS PV, né? Um dos valores sempre vai ser negativo, porque é uma saída, né? 3 milhões, aqui eu não preciso mais apertar o Enter, eu vou direto no FV. 0,6 eu vou colocar no I e 60 no N. E vou pedir o PMT, certo? Resposta 23.780,96. Resposta letra A, é a resposta da letra A, certo? Só que isso aqui está errado. Sabia? Por que está errado? Vou dizer para vocês. Porque toda vez que o exercício disser que eu estou aplicando hoje, tá vendo aqui, ó? Ele está aplicando 900 mil hoje, certo? É como se fosse eu fazer um financiamento com entrada, né? Eu fazer uma compra com entrada. Então, segundo a matemática, nós temos que usar aqui na calculadora a tecla G7 acionada. Percebeu que aqui na frente apareceu o begin escrito, né? Então, o gbegin. Apertando o gbegin, agora eu tenho que fazer o cálculo e agora vai dar o valor certo, beleza? Então, olha só, eu já coloquei a letra A justamente como forma de pegadinha. Se você esquecer de acionar o G7, vai dar errado. Então, vamos embora fazer o cálculo de novo, tá certo? 900 mil, Enter, CHS, PV, 3 milhões, né, que é o nosso FV, 0,6, que é a taxa, e 60, que é o N, que vai dar o PMT de 23.639,12, que é a resposta correta dessa questão. Bacana, né? Deu para entender? Beleza? Tá? Então, não esqueça, toda vez que a questão falar que com a primeira no ato, ou a primeira à vista, ou a primeira prestação hoje, significa que tem que acionar o GBGIN, certo? Quando aparecer essa frase, significa que é o GBGIN. Então, não esqueça disso, porque a prova gosta muito de colocar esse tipo de situação e, às vezes, a gente esquece e acaba errando. E sempre tem uma para a gente cair de bobo lá, né? Para marcar, aqui no caso aqui, a letra A. Então, fica ligado nesse detalhe. Beleza? O resto é só a gente sempre ficar esperto aí nos detalhes, né? PV, FV, o I e o N e o PMT, que são as 5 variáveis que fazem parte aí do cálculo das questões financeiras da HP. Aqui eu deixei, então, para vocês uma explicação, tá? Essa explicação está no material também. Quem baixou o material já está acompanhando os resultados, já sabe dos resultados, porque tem esse cálculo explicadinho, inclusive a questão do GBGIN, tá certo? Então, sempre assim. Tá? Então, a ideia é essa, explicar para vocês em detalhes cada questão, tá joia? Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fique à vontade. Boa noite, William, também. E aí nós podemos continuar sempre juntos aqui, fazendo esse trabalho que eu pretendo seguir adiante com vocês cada vez mais, né, para que a gente possa ajudá-los, né, a passar nessa prova, que essa é uma prova que ajuda muito a gente progredir no mercado financeiro, né? Você possa consegue-se muita coisa com essa certificação, tá bom? Estou dando uma olhada aqui, tá tudo certo, maravilha. Então vamos em frente, né, galera? Vamos em frente aqui, ó. Vou deixar o YouTube, o Instagram conectado e vamos em frente com o YouTube aqui resolvendo a questão número 2. A questão número 2, ela está presente no módulo 7. Então, como a CPA 10, como a CPA 20, todas as provas da Ambima têm 7 módulos. E o módulo 7 é um módulo de planejamento de investimentos. Aquele módulo que tem a ver muito com a função do planejador financeiro, a questão relacionada muito com a CFP, já da planejada. Então, tem todas as etapas do planejamento financeiro, que são, na verdade, distribuídas em 6 etapas, e a prova gosta de cobrar quais são essas etapas. Então, por isso que eu coloquei essa questão aqui. Não que seja uma questão difícil, mas como são 6 etapas, às vezes a gente se confunde nas etapas. E se confunde nas etapas, erra muito fácil. Então, esse que é o ponto, né?
Então, vamos lá. Dentre as alternativas abaixo, marque a etapa onde ocorre a escolha dos ativos de um cliente na carteira. Então, aqui essa é a ideia. Letra A, análise dos objetivos. Letra B, implementação das recomendações. Letra C, desenvolvimento das recomendações e sua apresentação ao cliente. Ou letra D, coleta das informações necessárias para elaborar o plano financeiro, tá? Olhando para essa questão, você já vai imaginando, você sabe a resposta? Já vai imaginando qual que é a resposta, né? Antes de dar a resposta para vocês, eu vou dar uma passada nas 6 etapas, tá bom? Vem comigo. 6 etapas, ó. Até coloquei uma observação aqui, ó. Estude e observe o que faz cada uma. Então, vamos lá. A primeira etapa, definir o escopo e estabelecer o relacionamento. Então, é aqui que nós vamos combinar o jogo com o cliente. Quais são as responsabilidades minha e dele, qual que é a remuneração das partes, quanto que o cliente quer ganhar, quanto que eu ganho como assessor, como gerente, como banco, como administrador de fundos, e se existe possível conflito de interesses. Tudo isso tem que ficar escrito, ficar combinado, né, já na hora que eu vou negociar. O que é conflito de interesse? Conflito de interesse, de repente eu tenho um irmão meu que ele é gestor de um grande fundo de investimentos e eu indico esse fundo para a carteira do meu cliente. Isso é conflito de interesses, né? Eu devo indicar esse fundo se ele fizer parte, né? Se ele for um fundo que tem a ver com o perfil do investidor, se ele tem a ver com os objetivos dele, certo? E se o risco está adequado com a tolerância de risco dele também, né? Então, isso é conflito de interesse. Não simplesmente indicar para ajudar meu irmão. Significa que aí está tendo conflito. Só que isso tem que ficar claro para o cliente no começo da conversa, no primeiro dia, falar para ele, olha, tem um fundo que é gerido pelo meu irmão, né? Então, isso tem que ficar muito claro, certo? E se houver concordância entre as duas partes, aí é possível haver essa indicação. Caso contrário, não é muito bom que isso aconteça, tá? Então, essa é a etapa 1. Etapa 1 é aquela visita inicial. Etapa número 2, identificar as necessidades. Então, aqui eu vou fazer o API, tá certo? Verificar os objetivos, levantar as informações, certo? Quantitativas e qualitativas. Quantitativa, pegar documentos, extratos, assim por diante. Qualitativas, levantar informações sobre quais são os objetivos, o que ela gosta, o que ela quer fazer, no que ela já investiu, no que ela investe, quantas vezes por ano ela investe, ou meses investe naquele produto. Ou seja, estou identificando necessidades, né? E por que ela quer investir daquela forma, né? Como que ela, para entender melhor o comportamento do investidor. Terceiro ponto, né? Lembre-se da pergunta, hein? Voltando lá, lembre-se da pergunta, né? Eu quero saber na pergunta onde ocorre a indicação dos ativos, né? Onde ocorre a indicação dos ativos? Essa é a pergunta, indicação dos ativos, tá certo? Então, não é na etapa 1, nem é na etapa 2 e nem é na etapa 3, né? Na etapa 1, a gente está conversando, na etapa 2, está entendendo os objetivos. Na etapa 3, a gente está coletando dados, então a gente vai pegar, vai fazer aqui, ver o nível de risco, vai fazer o API aqui sim na etapa 3, e na etapa 4 vai desenvolver as recomendações, ou seja, montar o plano, certo? Para daí sim, na etapa 5, olha só, na etapa 5 fazer o que se chama, na verdade, de escolha dos ativos da carteira. Então, a resposta certa é aqui a implementação das recomendações e monitoração da carteira. A escolha dos produtos. Se eu vou escolher o ativo, o fundo da carteira A, da carteira da corretora Z, do banco X, da cooperativa A, B ou C, é assim que nós vamos fazer a escolha do produto nesse momento. Então, monitorar a situação do cliente, daí fazer o rebalanceamento da carteira é a etapa número 6, tá certo? Que é a etapa final, é onde a gente vai fazer o rebalanceamento. É verificar assim, opa, deu uma escorregada aqui, olha, esse aqui não está tão legal, vamos tirar esse aqui, vamos colocar esse aqui. Então, a gente vai fazer a troca dos ativos, e isso acontece na etapa número 6. Então, a resposta certa, onde ocorre a escolha dos ativos, é na etapa na implementação das recomendações, aqui nesse caso é a letra B, certo? E seria a etapa número 5, certo? É quase que a última etapa, né? A penúltima etapa, onde ocorre a recomendação. A gente já fez todo o trabalho, toda a análise, e aí a gente recomenda. Beleza? Seguindo em frente, nós vamos agora com a questão número 3. Questão número 3, a gente trouxe uma questão do módulo 6, gestão de risco em carteiras.
tá? É um módulo importante também, que cai bastante na prova, e tem o tema alocação de ativos. Esse tema, alocação, asset allocation, se fosse traduzido, né? E nós temos aqui como forma, como alocar ativos nas carteiras, ou seja, o que é melhor, certo? Eu colocar mais renda fixa, mais renda variável, ou seja, entender essa distribuição. Então, eu trouxe uma questão bem bacana aqui para vocês. Acompanha comigo. O senhor Alfredo tem investimentos de 2 milhões em renda fixa. E agora se tornou viúvo, decidiu se aposentar e buscou aconselhamento com você. O senhor Alfredo avalia que necessita de R$140 mil por ano para manter seu padrão de vida atual. Então, vamos lá, ele tem 2 milhões de investimento em renda fixa e precisa para viver de 140 mil, tá? Sendo que 80 mil é para suas próprias necessidades e 60 mil para a família do seu filho, né? Isso aqui são informações que não vai ser usada, porque eu já tenho o valor de 140 mil, então é só... Tem muitas informações, às vezes, na questão que a gente não usa para nada, mas está aí. Você, como consultor, detecta que o senhor Alfredo tem alguma aceitação de risco. Então, alguma aceitação de risco ele tem, certo? Não é totalmente conservador. Qual deveria ser a orientação de investimento de forma a atender o retorno desejado e o nível de tolerância de risco do senhor Alfredo? Considere inflação 4,5%, retorno real de renda fixa 4% e prêmio pelo risco da renda variável 10%. Bacana? Só para avisar quem está chegando no Instagram, a gente está corrigindo as questões pelo YouTube, canal Professor Cláudio Ambima. Corre lá que ainda dá tempo de você pegar o início da correção da terceira questão, beleza? Qual a melhor opção? 60% em renda variável, 40% em renda fixa, 20% em renda variável, 80% em renda fixa, 70% em renda fixa e 30% em renda variável, ou 50-50? O que é melhor oferecer? Olha só, que treta, né? Que questão bem difícil, né? Então, vamos pensar o seguinte. Primeiro, prêmio. Primeiro, vamos esclarecer alguns pontos aqui. Prêmio. O que é prêmio de risco, né? Prêmio é o que eu ganho a mais, é o que eu ganho além do que a renda fixa paga. Então, isso aqui é o alfa no mercado que a gente fala, né? Então, se a renda fixa paga 4%, né? A renda variável vai pagar 10 mais 4, vai pagar 14, que é o prêmio que eu estou ganhando. Eu estou ganhando 10 de prêmio. Eu estou ganhando 10 a mais por correr mais risco na renda variável, tá joia? Então, o primeiro ponto é esse que eu preciso descobrir. Então, o rendimento da renda variável é 14. Agora, eu preciso saber que outro detalhe importante, né? Eu tenho que saber, ele precisa ganhar, ele tem 2 milhões e ele precisa 140 mil por ano para viver. Quanto que esse 140 representa em percentual, certo? Ou seja, porque aqui está dado tudo em percentual. Quanto em percentual esse Alfredo precisa ganhar? Então, você vai pegar o seguinte, na HP você vai pegar e vai fazer uma continha bem simples, né? Eu acho que dá para fazer de outras formas também, mas se você colocar lá, ó, e já vale para outras oportunidades também, você vai fazer a relação entre os 2 milhões e os 140 mil, tá? Então, você vai clicar o valor maior primeiro, que é os 2 milhões, Enter 140, percentual total, que é aquela tecla lá no meio da calculadora, que vai te dar o percentual direto, já você não precisa fazer nada. Se você pegar os 140 dividir por 2 milhões e multiplicar por 100, você vai chegar também no 7%. Mas aqui ele já te dá direto 7%, tá? Então, sempre o número maior primeiro, Enter, número menor, e aí percentual total, certo? Aqui, ele está do lado do delta percentual, mas o delta percentual é a variação, certo? Aqui eu quero saber quantos por cento sobre um determinado percentual. Então, ele precisa ganhar 7% ao ano para conseguir tirar 140 mil desse patrimônio que ele já tem. Então, vamos investir esses 2 milhões dele aonde? Bem, agora é o seguinte, como isso aqui trata-se de uma média ponderada, percebo que eu vou colocar parte num lado, parte no outro, então eu não posso fazer média aritmética, né? Então, eu tenho que fazer média ponderada, colocar um pouco num lado, um pouco no outro. Então, cuidado com a questão do prêmio aqui que eu já falei para vocês, e agora vamos usar a HP para fazer esse cálculo da média ponderada. Então, eu vou te ensinar como é que você faz isso em cada alternativa, e vamos ver qual a alternativa que atende os 7%, beleza? Então, tá bom. Depois a gente conversa mais sobre os resultados, mas vamos agora aprender a fazer
o cálculo primeiro. Vamos lá. Então, aqui na primeira eu tenho o seguinte, ó, 60% em renda variável. Então, eu vou pegar os 14, que a gente já combinou que é o rendimento da renda variável, certo? Sempre na HP, Enter, 14, Enter, certo? Maravilha? Tá? 60, que é o percentual que a gente vai colocar em renda variável, certo? Não precisa apertar outra tecla, percentual, nada disso, certo? E aí eu vou apertar aquela tecla que está ali embaixo na calculadora, pertinho do E+, né? Que está pertinho no canto inferior direito, né? Aqui, deixa eu mostrar na calculadora. Eu estou montando a operação aqui, depois eu faço ela para vocês na calculadora, mas só para nós montar a operação para você entender como que monta, né? Então, ó, o E+ está do lado do mais. Então, E+, mais com mais fica fácil. Então, aqui, ó, 60, E+, e aí eu vou clicar 4, né? Porque agora eu vou para a renda fixa, Enter, e daí os 40%, né? Perceba que eu estou fazendo a distribuição aí dos números, né? E aí eu vou clicar a tecla, na verdade, G6 para fazer o cálculo da média ponderada, certo? Porque aí eu chego no percentual. Então, vamos fazer essa primeira conta aqui, vocês vão perceber como é que faz isso aqui de uma maneira bem simples e que vai dar o resultado certo. 14, Enter, né? Aqui podemos tirar o GBeguin agora, não vai influenciar nesse cálculo, mas podemos tirar, né, para a gente não influenciar em outros cálculos que vai ter. Enter, 60 e mais, beleza? 4, Enter, 40 e mais, G6. Quanto que deu? 10%. Então, o que significa esse 10% ao ano? Significa que se a gente aplicar 60% em renda variável e 40% em renda fixa, né? E aí nós vamos ter 10% de rendimento. Ó, poderia responder essa aqui, 10%? Poderia, né? Mas ele precisa só de CEP. E ele não é assim tão agressivo, né? Ele tem alguma aceitação ao risco. Então, assim, ele vai estar correndo um risco maior do que ele pode, certo? Até porque a gente está falando de aposentadoria, viúvo e tal. Então, às vezes, pessoas mais idosas não podem correr tanto risco assim. Então, vamos continuar fazendo o cálculo. A gente vai fazer todas as alternativas para ver qual que a alternativa que atende os 7%. Então, aqui mesma coisa, ó. Aqui eu vou colocar 20, Enter, tá? Daí nós temos aqui quantos por cento que é? 80, 20% em renda variável, né? Então, nós temos aqui, espera aí que eu coloquei o valor errado aqui. Ô, Cláudio, não é 20 aqui é 14. É a renda variável, mas foi meio de propósito, que eu já vou explicar para vocês, que na outra já está invertido, né? Então, nós temos aqui o 14, né? Enter, e aí o percentual, que é 20, e o E+, de novo, sempre essa estrutura aqui, ó, tá? E depois os 4%, que é o rendimento da renda fixa, e aí eu tenho aqui os 80, olha só, percebo que agora eu estou com um percentual bem maior na renda fixa, e daí o G6, bacana? Então, nós vamos pegar e fazer essa conta agora na calculadora, certo? Mesma coisa que a gente fez antes. Lembre-se de limpar, senão vai dar problema. 14, Enter, e mais, desculpa, vamos lá de novo. 14, Enter, 20, e mais, 4, Enter, 80, e mais, G6, e a resposta é 6%, tá? Atende a resposta? Não, né, pessoal? Ficou abaixo do 7. Então, aqui, um é muito lá em cima e aqui é um pouco para baixo. Então, assim, não está muito legal. Vamos tentar fazer o terceiro? Perceba que o terceiro começou com renda fixa, estava sempre começando com renda variável. Isso aqui também é uma forma de complicar a questão, né? Então, invertendo aqui, né, não precisaria, mas é justamente para ver se o aluno está prestando atenção. Então, renda fixa começa com 4, não com 14, né? Então, 4, Enter, 70, certo? E mais. Então, mudou a estrutura, percebam aí, né? E mais. E depois aqui eu tenho aí a renda variável é 14, Enter, 30. Então, é 70, 30 agora, né? Só que é 70 na renda fixa, 30 na renda variável, tá? Ah, mas o que eu vou aplicar em renda fixa e renda variável? Não, isso aí depois vai do planejamento, lá da alocação dos ativos, certo? O que vai escolher? Aqui a gente só está distribuindo entre renda fixa e renda variável.
Então, vamos fazer o cálculo agora utilizando essa situação aqui, ó. Vamos ver quanto que vai dar, ó. 4, Enter, 70, e mais 14, Enter, 30, e mais G6, 7%. Exatamente o que ele precisa ganhar. Olha só. Então, essa aqui é a resposta certa, né? A letra C. Por quê? Porque se a gente aplicar 70% na renda fixa e 30% na renda variável, esse cidadão, esse seu Alfredo, vai ganhar exatamente os 140 mil que ele quer, tá? Lembrando que se ele fosse mais agressivo, talvez poderíamos escolher a opção A, mas aí é uma questão muito pessoal do investidor também, como eu já disse para vocês. Considerando aqui as características, a resposta certa é a letra C. E a letra D, só para a gente concluir o raciocínio, para não ficar dúvida, né? Mas e a letra D? Entra, e até para praticar, né? Ó, 4, Enter, então aqui é tudo 50 e 50, então 50 e mais, e daí, de novo, vamos lá para 14 de renda variável. Então, 14, Enter, 50 e mais. Sempre assim, tá? Você pode ter ficado em dúvida, o que eu coloco primeiro? Não importa o que você coloca primeiro, eu coloquei primeiro aqui porque estava, né, essa situação aqui, apesar de ter invertido, mas se você tivesse invertido, o resultado seria o mesmo. Então, não se preocupe tanto com isso também. O importante é que você coloque os dados e faça o cálculo depois, né? Então, vamos fazer essa conta de novo. 4, Enter, 70, mais 14, Enter, 30, e mais G6. Bacana? Opa, só um pouquinho. 4, Enter, 50, né? Eu fiz o cálculo da outra, e mais 14, Enter, 50, e mais G6. Quanto que vai dar de percentual? 9%. Então, a letra D deu 9%. Deu menos que a letra A, né? Deu um pouco mais de novo, né? Você pode falar assim, mas a letra D não está certa? Lembrando assim o seguinte, pessoal, tem lá na teoria que dos mercados eficientes, o pessoal fala que tem a questão da tolerância de risco, né? Quanto que a pessoa tolera de risco. Então, ninguém gosta de tomar mais risco do que o necessário, ou mais risco do que ela pode tomar. Então, nesse caso, ele tem uma certa tolerância ao risco, considerando a idade, né? Já se é um viúvo aqui buscando aposentadoria, talvez tenha mais de 60 anos, não é indicado correr altos riscos, como eu já falei para vocês. Por isso que a resposta mais adequada é a letra C, que está adequando todo essa relação risco com retorno. Bacana? Então, resposta, letra C, 7%. Entendeu? Legal, né? Uma questão, aqui tem toda a explicação, né? Uma questão bastante completa, né? E você pode perguntar assim para mim, pois mas e o que tem a ver a inflação nesse caso aqui, né? Então, a inflação, lembrem que a gente não usa para nada, porque para que a gente considera a inflação nos cálculos? Sempre que pedir a rentabilidade, a taxa real ou a rentabilidade líquida da inflação. Não é o caso aqui. Não foi pedido isso, certo? Foi pedido apenas a alocação. Mas, em muitos casos, acho que hoje tem uma conta que vai envolver, sim, a taxa de inflação. Mas, nesse caso, a gente não usa, tá? Então, tá aqui só para te confundir também. Maravilha? Bora lá para a questão número 4, uma questão também do módulo 5, né? Apesar de ser do módulo de previdência que eu coloquei aqui, mas ele acaba envolvendo o módulo 2, porque envolve calculadora e envolve fluxos de pagamentos. Como eu já falei, envolve todas as teclas financeiras da HP. Então, acaba que a gente usa o assunto previdência, mas os conceitos acabam sendo necessários de outros módulos também. Então, aqui o tema é valor presente e valor futuro da aposentadoria. Então, 4. Uma investidora de 35 anos pretende ter uma renda mensal vitalícia de 10 mil nominal em sua aposentadoria, que acontecerá aos 65 anos. Então, olha só, ela tem 35 e quer se aposentar aos 65, daqui 30 anos. Ela estima receber 2.800 da aposentadoria vinda do RGPS. Meu Deus, o que é isso? Regime Geral de Previdência Social, o famoso INSS, tá bom? Que tem o teto, ela vai ganhar 2.800 do INSS.
Essa investidora quer fazer um único aporte agora para garantir essa aposentadoria. Considerando que o investimento ofereça 0,6 ao mês de rentabilidade, então o nosso I, né? E que o imposto de renda desse investimento seja de 15%, qual o valor do aporte que ela precisa fazer hoje? Olha só, de novo, G7, né? E qual o valor acumulado líquido? Agora eu quero saber líquido, não da inflação, líquido do imposto, né? Que eu nem tenho inflação aqui. Que ela precisa ter aos 65 anos para cumprir esse objetivo. Bacana? Vamos lá? Captaram aí, mais ou menos? Essa aqui é barra pesada, né? Vamos lá. Deixa eu colocar já a explicação na tela aqui, para vocês irem me acompanhando. Daí nós vamos puxar HP para fazer a conta. Olha só. Esse assunto, quando a gente fala quanto que a pessoa vai precisar de renda vitalícia durante um período, é o assunto de perpetuidade na Previdência, que a gente chama perpetuidade. Então, anota aí, depois você dá uma olhadinha em perpetuidade. Perpetuidade significa, é a expressão da palavra perpétua, né? Como se fosse prisão perpétua, é para toda a vida, né? Enquanto viver, certo? Então, vai receber enquanto viver. Mas como é que eu calculo um valor de forma perpétua? A gente divide o valor da parcela mensal pela taxa, sempre assim, tá? Essa é a fórmula da perpetuidade. O valor mensal que eu quero ganhar, dividido pela taxa na forma unitária. A forma unitária é a taxa dividido por 100. Muito bem. Mas aqui na questão, não sei se vocês perceberam, qual que é o valor que ela quer ganhar, né? Ela quer ganhar vitalícia. Vitalício significa enquanto viver. Então, ela quer ganhar 10 mil, certo? Como ela já ganha 2.800 do governo, então ela precisa tirar mais 7.200 da Previdência Privada. Então, esse 7.200 vai ser o nosso PMT. Beleza? Captaram? Essa é a primeira conta. Segunda conta, agora eu vou pegar os 7.200 e dividir pela taxa. Então, isso aqui é o cálculo da perpetuidade, para mim saber qual o aporte inicial que ela precisa fazer hoje, para no futuro ela ter 7.200. Beleza? Muito bem. Tá bom, então. Agora, eu vou dividir pela taxa. Qual que é a taxa? Cláudia, a taxa não é 0,6? É 0,6, mas lembra que eu falei que tem que dividir, é melhor eu dividir pela forma unitária? Então, dividido por 100 vai ficar 0,006, tá? Na forma unitária, porque daí já vai me dar o valor direto. 1.200.000 é o valor do aporte inicial que tem que fazer hoje. Essa seria a resposta certa, né? E já me levaria aqui para a letra D, só para me enganar, né? 1.200.000. Mas pense comigo, a gente tem que fazer o cálculo líquido do imposto de renda, certo? E qual o valor acumulado que tem que dar líquido esses 10 mil aí, tá? Esses 7.200. Então, se eu pegar 1.200.000 e descontar 15% de imposto, não vai dar 7.200. Vai dar menos, concorda? Então, qual é o valor que eu tenho que aplicar? Não é 1.200.000, eu tenho que aplicar mais para conseguir gerar 7.200 de renda mensal. Muito bem, então vamos descobrir qual é esse número mágico, tá? Então, se o imposto é 15%, de 100% descontar 15%, né, vai sobrar 85% para a pessoa, certo? Então, na HP, vamos fazer, sim, uma espécie de regra de 3. Quanto que eu tenho que aplicar, né? Ou seja, qual é o percentual que aplicado a 15% retorna esse 100% para mim de volta. Então, nós vamos pegar, ó, de novo, o mesmo raciocínio que a gente fez para chegar naquele valor antes. Eu pego o valor dos 85, enter, 100 e o percentual total, que é aquela tecla para mim saber a relação de um com o outro. Isso aqui também é conhecido como regra de 3. Nós chegamos no percentual de 117,65. Ou seja, eu preciso, para mim ganhar líquido 100%, eu preciso aplicar a 117%. É mais ou menos que nem comparar um CDB com a LCA ou a LCI. A LCI, vamos dizer que uma LCI líquida de imposto de renda, ela não tem imposto de renda, dá 100% do CDI, certo? Quanto que um CDB tem que render para dar líquido 100%? Então, mesma coisa, depende, lógico, do prazo, mas a conta que a gente tem que fazer é essa daqui. Muito bem, agora a gente pode chegar lá. Então, como eu tenho 1.200.000, esse é o meu, é o valor que eu preciso aplicar sobre esse percentual para chegar no valor do aporte hoje, ó, 1.411.000,
764. Qual que é a alternativa que tem 1.411.764? Só a alternativa A. Então, já matamos a resposta. Mas ela ainda precisa, o quanto que ela precisa? Eu preciso saber quanto que ela precisa aportar hoje. Como é que nós vamos fazer essa conta? Aí nós vamos para HP, ó. Então, vamos lá. Nós vamos pegar esse 1.411.000 e vamos fazer a conta. 764,71. Enter. CHS FV, que esse é meu valor futuro, que eu preciso ter lá na frente. 0,6, que é a minha taxa. E 360 meses, certo? Porque são 30 anos. Não vou colocar em ano de novo, tem que colocar em meses. Olha só, 163,866,15 é o valor que a gente tem que aportar hoje. Então, a resposta certa, a letra A, ela precisa aportar hoje 163.866 para ter acumulado no futuro 1.411.000, daqui a 30 anos, para conseguir ganhar 10 mil por mês. Então, eu já sei hoje quanto que eu tenho que contribuir e sem ter medo do imposto de renda, sem ter medo. E a mesma conta dá para fazer para a inflação também. Então, é muito importante saber isso hoje, né, para o investidor, para que a gente possa orientá-lo de uma maneira correta. Questão número 5, módulo 2, princípios de economia e finanças, tema fluxo de pagamentos. Essa é a conta. Alice precisa de uma renda equivalente a 50 mil hoje, no início de cada ano, durante os próximos 12 anos, para manter seu padrão de vida. Ela assume que a inflação será constante de 4,5% ao ano e que a taxa de retorno anual dos seus investimentos é de 9% após a dedução dos impostos. Alice precisará depositar hoje, para financiar suas necessidades, um valor de quanto? Então, aqui eu fiz uma conta muito parecida, uma pergunta muito semelhante à outra, mas aqui é o seguinte, aqui tem o detalhe da inflação, que eu tinha chamado a atenção antes. Então, primeira coisa, como a gente está falando que vai aplicar hoje, eu preciso acionar na calculadora o G7. Segundo ponto importante aqui, eu preciso calcular primeiro qual que vai ser a taxa real, ou seja, qual que vai ser a taxa líquida de inflação. Beleza, quando nós precisamos, então, quando a gente fala de taxa real, a gente não pode simplesmente pegar o 9 menos 4,5, certo? Que seria a conta mais lógica. Então, a taxa real é 4,5. Não, não é 4,5, porque eu não posso diminuir uma taxa da outra. Então, a gente vai pegar 1,09, que é sempre na forma unitária, certo? 9 dividido por 100, dividido por 1,045, que é os 4,5 dividido por 100, certo? Então, vou fazer essa conta aqui, menos 1, depois vezes 100, tá? Essa é a continha padrão aqui para a gente fazer isso aqui, que também cai na prova, que é a fórmula de Fischer da taxa real, e aí eu vou chegar aqui em 4,3062, tá? 4,3062. Sempre um pouco, né, do que é a diferença entre os dois. Então, 4,3062 é a taxa real. Muito bem, tendo a taxa real, agora eu vou chamar a HP e a gente vai fazer a conta. Mas antes disso, vamos só definir os valores, certo? Eu preciso, lembra lá? Eu preciso dos fluxos de pagamento, certo? Qual que é o nosso PMT? Bem, quanto que ela precisa de renda, certo? 50 mil por ano. Então, 50 mil é o PMT. O PMT pode ser por ano, pode ser por mês, pode ser por dia, pode ser isso, quem define é a questão. A taxa que nós temos, a gente já colocou, né? 4,3062, essa é a taxa, certo? Essa taxa ao ano, certo? Porque ela está dada ao ano, não esqueçam disso, é muito importante, a periodicidade da taxa. O período, né? O período são 12 anos também, então, olha só, o período está igual ao período da taxa, certo? E o PV é o que eu quero, né? Eu quero saber o PV, certo? Eu quero saber qual o valor que eu tenho que depositar hoje. Então, bora para HP. Bora para HP, vem comigo para fazer essa continha na HP. Vamos zerar e vamos chamar o G7 primeiro, que é o Begin, tá? E vamos colocar os dados aqui, 50 mil, Enter, CHS, PMT, que é uma saída, 4,3062, que é a taxa, e o período é 12N, e eu vou pedir o PV, que vai dar
1.332.000 e deu tudo errado, né? Ah, muito bem. Acontece, né? Então, vamos lá. O GBGIN está aqui, então nós temos aqui o PMT, vamos conferir se está tudo certo, 50, a taxa, certo? Então, vamos de novo. Provavelmente eu não zerei direito os registradores. Isso, como eu disse para vocês, é muito grave, né? 50.000, PMT, 4,3062. Me fale aí se eu estou digitando coisa que não deve. 12 é o período, certo? E eu quero saber qual é o PV. 480, 878 e 04 é a alternativa certa, letra B de beleza. Tá vendo? Tava certinho, né? Provavelmente eu não tinha zerado os registradores, isso acontece, né? Então, olha só a explicação aqui, né? Não esquece de acionar o G7, senão não dá certo, eu já falei disso. E a resposta certa, a letra B, B de bola, tá bom? Tá tudo bem aí? O pessoal do Instagram tá me ouvindo? Pessoal, tá legal? Olá, Tatiane, Neuza, Beth, Claudinei, acho que é, né? Letícia, Eliane, William, maravilha, Tiago, Durel, Ricardo, Drace, tá, beleza. Andréia, tudo bem? Maravilha, bem-vindos a todos. Bem-vindos. Então, qualquer coisa, vocês vão me chamando aqui. A ideia, eu vou tocando aqui nas soluções também, porque nós temos ainda várias questões para trabalhar, e depois, qualquer coisa, eu respondo as questões lá no próprio canal do YouTube ou até através do Instagram. Vamos para uma questão teórica agora, né? Já fizemos bastante conta, vamos para uma teórica, né? Módulo 3. Instrumentos de renda fixa. Ai, 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 ai. Tema produtos bancários. Tá? O que nós temos de produtos bancários? Tem a letra ALCA, né? A LCI, tem o CDB, o DPGE, letra financeira, e temos a LIG, né? A letra imobiliária garantida. Já ouviu falar da LIG, né? LIG. A LIG, gente, nada mais é do que uma letra muito parecida com a LCI. Ela também tem garantia real, ela também serve para subsidiar investimentos no mercado imobiliário, o I vem do imobiliário, ela também tem esse lastro, certo? A diferença em relação à LCI é que ela, mesmo sendo emitida por bancos, ela não tem o FGC, então não tem aquela garantia dos 250 mil. Essa é uma diferença importante. E outra questão importante é que, mesmo se a instituição estiver com dificuldade financeira, não podemos antecipar ela, tá? Então, a resposta, já dei a resposta, né? Letra A, não pode ser antecipada automaticamente em nenhuma situação. Tem que ser esperado o vencimento, certo? Então, a letra D está automaticamente eliminada, se é a letra A a resposta certa. E aí nós temos as outras aqui, ó. Letra B, se torna isenta do imposto de renda apenas para estrangeiros. Neste caso, a LIG é igual a LCA e a LCI, é isenta para impostos, isenta de imposto de renda para pessoa física no Brasil, para todo investidor não residente também, para quem for investir na LIG, tá? Na verdade, a LIG, né, ela não tem tributação para a pessoa física e carrega uma possível rentabilidade atrelada à taxa Selic. A letra C, ela tá certa, né? A letra C está certa, porque ela pode ter rentabilidade atrelada à Selic ou ao IPCA ou ao CDI, tá certo? Mas a pergunta não é sobre isso. Então, fica ligado nessa questão, né? A pergunta não é sobre remuneração. A pergunta é sobre a questão de risco, a questão de inadimplência, a questão do banco estar quebrando, certo? Então, percebo que o assunto é outro. Por isso que a gente tem que ficar ligado no contexto, né? Então, o contexto aqui é letra A, não pode ser antecipada automaticamente em nenhuma situação, certo? Beleza? Então, essa é a letra imobiliária garantida. O resto é tudo igual, né? Tirando o FGC, que eu já falei para vocês, o restante é praticamente tudo igual. Bora para a questão 7, mais uma questão
teórica. Módulo 2 agora é uma questão do princípio de finanças, tá certo? Então, lá na minha apostila, lá no e-book que eu escrevi, tem tudo separadinho por módulo, por unidades, então por isso que eu estou falando que esse tema eu coloquei dentro, o tema da TIR está dentro de fluxo de pagamentos. Então, lá eu tenho TIR, lá tem VPL, lá tem valor futuro, certo? Tem todas as informações, custo de oportunidade, todas as informações referentes a fluxo de pagamento. E na 7, a pergunta é sobre a TIR, taxa interna de retorno. Pode-se afirmar que a taxa interna de retorno de um título é a taxa de juros que, letra A, iguala o preço de mercado do título ao seu valor futuro, iguala o valor presente, os fluxos futuros a seu preço de mercado, traz o valor presente aos seus fluxos futuros ou reduz o valor futuro dos fluxos de caixa. Então, é uma questão conceitual, né, bastante confusa, e muitas vezes, e eu vou explicar fazendo aqui aquele desenho padrão aqui dos fluxos de caixa. Num primeiro momento, aqui nós temos o investimento inicial, que é o valor que sai do caixa, e depois nós temos as entradas, né, periódicas aqui, que podem ser mensais, ou anuais, ou semestrais, por conta de um projeto de investimentos, certo? E esse dinheiro que vai entrando aqui vai salvar o projeto, ou não, né, para chegar aqui no final, para nós termos um valor presente, valor do VPL positivo. Então, eu coloquei a explicação aqui para que você tenha, né, que a TIR, ela não indica o retorno que o investimento vai ter, mas ela indica, sim, o desconto que a gente precisaria ter aplicado sobre esses fluxos para o projeto empatar. Então, essa é a ideia, porque a gente pega aplica, vamos supor que a TIR seja a taxa desejada do projeto de 10% ao ano. Então, nós vamos colocar um dinheiro, certo? E colocar aqui os fluxos de caixa, certo? Projetados no projeto durante um tempo, e nós vamos ver aonde que esse projeto chega no 0 a 0 e a partir de que momento que ele começa a dar lucro. Então, essa é a ideia da TIR, certo? Às vezes a gente fala de uma forma mais fácil de entender que a taxa interna de retorno é quanto eu vou ganhar com aquele projeto. Mas, se nós calculamos que a taxa, né, de desconto, para que o valor presente seja zero, né, ou seja, desses fluxos projetados, a TIR vai mostrar quando que esse VPL chega no zero. E aí, a partir do momento que esse VPL começa a subir, ou seja, sair do zero, isso mostra que o projeto é viável, mostra que a TIR foi superada e que aí vale a pena eu investir naquele empreendimento. Então, esse é o conceito do negócio, certo? O cálculo é feito de uma forma pela HP, né? Usando o IRR, lá o FRR, mas aqui está pedindo, então, qual que é a relação do título com a taxa de juros? Então, a resposta aqui é a letra B de bola. Ele iguala a valor presente os fluxos futuros a seu preço de mercado. Então, eu quero saber hoje, considerando os fluxos que eu tenho projetados para o futuro, em que momento que esse negócio vai começar a me dar lucro. Isso que a TIR me diz. Bacana? Ah, Cláudio, mas que taxa é essa? Bem, essa taxa pode ser a taxa projetada dos juros futuros, por exemplo, para 2023, 2024. A gente tem uma tabela de taxa de juros futuros. O pessoal que trabalha aí com o mercado de imobiliário, financiamento imobiliário, já trabalha com uma expectativa de juros futuros. Eles já sabem quanto que o juro vai estar daqui 5, 6, 10 anos, certo? Então, nós já temos essa ideia. Então, utilizando uma taxa, a gente consegue imaginar hoje, né, quanto que a gente precisa ter, por exemplo, de venda mensal e de lucro mensal para que esse projeto retorne essa taxa que está sendo projetada, certo? Então, é uma ideia, é uma maneira boa de eu saber se vale a pena ou não vale a pena investir no projeto. Questão número 8.
Aqui nós temos o conceito sobre princípios de finanças, também está dentro do módulo 2. O módulo 2 é um módulo grandão, né? Um módulo enorme, tem muitas questões. Se eu não me engano, na apostila lá que eu fiz, eu tenho 200 questões só do módulo 2 para vocês resolverem, né? Eu já falei dessa apostila, né? Antes, inclusive, eu queria lembrá-los que esse material todo, essa apostila, esses simulados, eles estão disponíveis de forma gratuita lá no meu site, né? E o link do site está na descrição do vídeo, então é só chegar lá e baixar. Lá tem material gratuito para CPA 10, CPA 20 e para a CEA também, né? Para a CEA tem esta apostila e muitas questões resolvidas em vídeo, como a gente está resolvendo aqui também. Muito bem. Chega de lero-lero e vamos falar da questão número 8, que de novo está pedindo cálculos. Um determinado investidor vai realizar um investimento de R$20.000. Este investimento vai gerar 4 retiradas mensais de 10 mil cada. Se ele reinvestir esse dinheiro, essas retiradas, a uma taxa de 8% ao mês, qual a taxa de retorno deste investimento? Bem, pessoal, isso aqui é meio que parecido, sabe, com aquele investidor que investe em fundo imobiliário, aquele investidor que investe em ações e que recebe dividendos. Então, esse dividendo, o investidor, ele pode reinvestir e recomprar ou comprar novas ações. E com esse reinvestimento, ele consegue aumentar o seu patrimônio e continuar tendo bons rendimentos. Muito bem. Quando a gente fala de reinvestimento, eu quero saber a taxa de retorno, eu vou utilizar, na verdade, o cálculo da TIR modificada, não só da TIR, tá? Que a TIR eu uso, como eu disse antes, o FIRR na HP, que eu estava mostrando para vocês. Agora eu vou usar o cálculo da TIR modificada, que é um conceito um pouco mais apurado, porque eu tenho que, na verdade, descapitalizar o valor futuro, né, a uma taxa, certo? Muito bem. Primeiro eu preciso saber a taxa. Então, a taxa eu tenho aqui, ó, 8%, eu tenho que transformar ela na forma unitária, então eu já sei, eu divido por 100 e somo aqui o número 1. Então, eu tenho aqui, a taxa é 1,08. Bacana? Muito bem. Chegamos na taxa, tá? O que eu tenho aqui de período? Eu tenho período de 4 retiradas mensais. Então, a taxa está ao mês e o período, né? Ou seja, a letra N, eu tenho também aqui em 4 períodos, tá joia? Mas agora, para mim saber, para poder fazer esse cálculo, eu preciso descapitalizar todos esses valores aqui, esses R$10.000, que é o meu PV, na verdade, por períodos. Como é que nós vamos fazer isso na HP? Eu vou pegar, na verdade, os 10 mil e eu vou elevar aí a 3, a 2 e a 1 período para mim saber qual que é o valor presente desses 10 mil aqui. Então, eu vou, para nós avançarmos, eu vou mostrar para vocês aqui, eu já tenho o cálculo aqui feito para vocês, olha só, e eu vou mostrar como é que faz na HP. Você vai pegar os R$10.000 do primeiro período, certo? Vamos tirar aqui o G7. Você vai clicar aqui os 10 mil na HP, 10 mil, Enter, certo? 1,08, Enter, 3, eleva e vai multiplicar. 12.597, certo? Então, você está pegando aqui, esse é o valor de 12.597 elevado à potência 3, que é justamente como é que a gente faz isso aqui. A gente vai pegar, nós temos 4 períodos e nós estamos descontando um período após cada ano aqui, ó. 4 menos 3, depois os 2, depois o 1, e o último período a gente não vai elevar a lugar nenhum, porque daí é o ano 4, é o ano que a gente vai estar recebendo, o mês que a gente vai estar recebendo os 10 mil. Aí os outros cálculos, da mesma forma, eu vou pegar os 10 mil aqui e vou aplicar essa 10 mil, Enter, 1,08 e elevar aqui a 2, e nós vamos chegar ao valor de 11.664. Só um pouquinho, que não deu 10 mil, Enter, 1,08.
Enter, não esqueça de apertar o Enter para dar a entrada do registrador, eleva e multiplica 11.664. E o outro 10.800, porque é simplesmente 10.000 vezes 108, né? Não preciso fazer esse cálculo aqui, vai dar 10.800 e o último 10.000. Então, nós vamos somar todos esses valores para chegar no nosso valor futuro. Qual que é o valor futuro? Então, é os 10.000 capitalizados aqui a os períodos, né? 1, 2, 3 e 4, beleza? Como eu tenho agora todos os valores, a gente vai, na HP, procurar qual que é a taxa. Eu quero saber a taxa. Então, vamos lá, né? Eu tenho qual o valor aplicado? R$ 20.000, certo? Enter. Esse é o valor que eu tenho aplicar, que eu quero aplicar, né? Que ele quer investir. Então, eu apertei o Enter. CHS PV, que eu tenho aqui, certo? O 45.06112 é, na verdade, o meu valor futuro, como a gente chegou nesse cálculo aqui. Então, é o FV. Qual que é? Eu quero a taxa, então o período é o 4 e eu vou pedir o I, certo? Olha só, vamos colocar duas casas, F2 para aumentar o número de casas. Eu tenho aqui 22,52. Resposta certa, então, é a letra B de bola, né? Ou a letra... Olha só a pegadinha, né? Olha a pegadinha. O meu deu 22,52, mas é 22,51, né? Mas é o que está mais próximo aqui. Ao mês ou ao ano, né? Galera, que período que eu estou pedindo? 4 retiradas mensais. Então, eu coloquei 4 retiradas mensais. Eu coloquei ao ano aqui justamente para confundir, certo? Porque numa avaliação rápida aqui a gente vai nascer, né? Então, tem que tomar muito cuidado, presta atenção, está fazendo a questão, já de repente está cansado, já passou um tempão, já resolveu lá umas... Né, tem 70 questões na prova, já fez 38 questões, já está com a cabeça fervilhando, né? Então, é bom a gente também, né, às vezes, erguer a cabeça, respirar, talvez ir no banheiro, dar aquela acalmada, né, para a gente conseguir aí sempre ficar focado o tempo todo, porque são 3 horas e meia de prova, então tem que ficar focado o tempo todo. Não é fácil você ficar 3 horas e meia focadaço ali para fazer a prova, né? Então, por isso que a atenção é importante, senão você pode estar jogando fora, né? Uma boa prova, uma boa oportunidade. Beleza, galera? Pessoal do Insta, eu estou jogando lá, estou projetando a tela lá no Insta, lá no nosso canal do YouTube, né? Com as questões, pessoal já que chegou cedo está sabendo. Nós estamos indo para a 9ª questão, certo? Onde nós vamos falar agora sobre o módulo 2 também, princípio de finanças, cálculo do PMT também, tá certo? A Beatriz possui um compromisso financeiro de 95 mil para daqui 8 meses, sabendo que o rendimento de certos títulos pré-fixados estão a 1,45 ao mês, calcule a quantia que ela deve aplicar mensalmente a partir de hoje para obter o valor de resgate que ela precisa, certo? Então, a partir de hoje, a gente já pode entender que é o tal do G7, né, o tal do GBEGIN, né, para que a gente possa fazer essa continha, e aí nós temos aqui calcular o quê? Ela precisa saber mensalmente, então eu preciso achar o quê? O PMT, certo? Então, o PMT vai ser a última tecla que eu vou clicar na HP. Bacana? Então, vamos lá. Se começa a partir de hoje, eu tenho que clicar o G7, né? Então, vamos chamar HP aqui, vamos limpar, vamos clicar aqui. Primeira coisa, o G7, para não esquecer, beleza? E aí, vamos colocar as informações que eu preciso. O que eu tenho aqui, na verdade? Eu tenho os 95 mil, né? O que é os 95 mil? 95 mil é o valor que ela quer. Então, 95 mil, Enter, CHS, FV, certo? A taxa que ela tem, 1,45 ao mês, e o período que eu tenho são 8 meses, e eu vou pedir o PMT. Resposta certa, 11.124,06. Esse é o valor que ela precisa, né, a partir de hoje, aplicar para que ela obtenha o valor de 95 mil daqui 8 meses. Talvez esse é o cálculo mais simples, né, que nós tenhamos aí dentro dos nossos cálculos, nem é tão complicado assim, mas ele está aqui como questão difícil por causa do GBEGIN, né? E, por incrível que pareça, esse cara incomoda a nossa conta, certo? Então, aqui está a memória de cálculo, depois você pode... né, eu sugiro que você pegue e imprima as questões, a lista de questão está na descrição do vídeo lá no canal, imprima as questões, faça todas elas de novo para ver se você entendeu, porque o importante é você saber, não adianta fazer, sim, mas eu fiz essa questão,
Mas o que eu acabei de fazer? Então, o importante é você saber, olha, eu resolvi uma questão sobre fluxo de pagamentos, eu resolvi uma questão sobre taxa interna de retorno, eu resolvi uma questão sobre sistema de amortização constante, ou price, porque daí, quando vier uma questão com esse tema, você sabe já para onde que você vai correr, porque a prova te dá as fórmulas. Mas qual que é o segredo para você saber fazer? É você fazer. Não adianta, cara. Não adianta decorar, não adianta achar que você vai, né, na hora, vai cair alguma coisa do céu. O negócio é saber fazer, não tem segredo. Como é que você aprendeu, por exemplo, a andar de bicicleta? Andando. Eu, pelo menos, foi assim, né? Me quebrei tudo, me ralei tudo o joelho, mas aprendi a andar de bicicleta andando. Não adiantou ler livro, não adiantou ouvir as instruções dos outros, o negócio. E assim, para muita coisa, a gente aprende fazendo. Aqui não é diferente, tá certo? E vamos falar a verdade, né? Se a gente aprende fazendo, quando a gente vai trabalhar na prática, a gente sabe fazer. Porque a gente também tem que parar com essa frescura, com esse negócio, para quem já trabalha no mercado financeiro, de que a gente só fazer a prova para passar. Nós temos que fazer para aprender, nós temos que entender esse negócio. O mercado está cada vez mais dinâmico, então nós precisamos entender. Tinha uma época que só tinha 2, 3 produtos, gente. Hoje nós estamos falando de criptomoedas, estamos falando de BDR, ADR, né, investimento no exterior, toda hora, nosso associado, nosso cooperado está chegando, está perguntando, e nós estamos cada vez evoluindo, crescendo mais. Então, nós precisamos também saber, entender, para falar desse assunto. Mesmo que lá onde você trabalha não tem esses produtos, você tem que argumentar, saber para defender até o teu, né? Então, muito bacana você estudar para saber, não só para passar na prova, tá bom, galera? E essa é a ideia de estudar juntos aqui. E a questão número 10, módulo 2, princípio de finanças, também, tema juros compostos. Então, juros compostos também cai na prova da 10, cai da 20, só que 10 e 20 não cai cálculo, né? E na CPA, na CE cai cálculo, você sabe que pode levar a calculadora, então você aprende muito mais coisas. E aqui a pergunta é: o valor da taxa equivalente à taxa nominal de 36% ao ano com capitalização mensal é o quê? Tá? 19,41 ao semestre, 3,60 ao mês, 6,58 ao bimestre ou 38,52 ao ano. Então, primeira coisa, ó, taxa equivalente é juro composto, né? Ó, aqui já está, juro composto, já dei a dica. Quando é juros simples, é taxa proporcional, certo? Então, qual é a taxa que é aplicada a 36 por ano é equivalente, né? Dessas aqui, é equivalente a 36% ao ano. Bem, primeiro nós temos que pensar, então, se é 36% ao ano, então 36 dividido por 12, nós vamos ter aqui 3% ao mês. Então, partindo desse 3% ao mês aqui, né? Nós vamos fazer o seguinte cálculo, né? Nós temos aqui, nós vamos colocar direto na HP, que é mais fácil, né? Deixa eu fazer junto com vocês aqui. Então, se nós temos 3, enter, né? 100 divide, nós vamos transformar na forma unitária, 1 mais. Essa é a situação inicial que eu tenho que colocar aqui os valores, né? E depois nós vamos fazer os cálculos um por um. Então, a letra A eu tenho aqui semestre, a letra B tem o mês, aqui bimestre e ano. Então, a letra A, semestre. Quantos né, meses tem aqui um semestre, na verdade, né? O semestre tem 6 meses, então eu vou pegar e elevar essa taxa a 6 meses, certo? Depois eu vou descontar o número 1 e vou multiplicar por 100 para voltar para a forma percentual. Então, nós temos aqui 19,41. Essa é a resposta certa. Ó, já chegamos na resposta certa, ou seja, eu pegando 36% e trazendo para o semestre, né, ela me rende equivalente 19,41. Mas como é que você sabe, Cláudio, que não é a letra B? Porque é o seguinte, ó, se eu pegar a letra B, se eu pegar 3,60 e fizer a mesma conta, olha só, 3,100 divide 1 mais, certo? Então, aqui eu tenho o quê? Eu vou pegar 12, né, porque eu estou com a taxa mensal, certo? Estou com a taxa mensal, 3, ele está dizendo que é 3,60, 1 menos 100 vezes, né? Eu acho que deu só um pouquinho. Vamos de novo. A taxa é 3, enter, 100
divide 1 mais 12 eleva 1 menos 100 vezes. Olha só, dá 3,60? Não, não dá 3,60, está fora. 6,58 ao bimestre, a letra C. Então, descapitalizando 36% ao bimestre, nós vamos ter uma taxa equivalente, não vai ser igual a essa taxa aqui, porque se for pegar 36, quantos bimestres eu tenho no ano? 6 bimestres. 36, enter, divide 1 mais, eu tenho... quantos bimestres nós temos aqui? Temos 6 bimestres. Então, a taxa equivalente ao bimestre, vamos ver. Também não deu, né? Deu uma coisa louca aqui. E 38 e 52 não faz sentido, porque ou é 36 ou é 38, não faz sentido. Então, a resposta certa realmente é a letra A, porque a letra B vai dar 2,60 descapitalizado, a letra C vai dar 5,26 descapitalizado e a letra D não faz sentido nenhum, certo? Então, resposta certa, letra A. Bacana, galera? Muito, muito bem. Queria... a proposta, pessoal, é nós corrigirmos aí em torno de 10 questões a cada aula. Bacana? Então, eu quero convidar vocês para quinta-feira, às 19h15, ver de novo comigo, assistir a esta aula que nós vamos tratar de mais questões, outras questões diferentes, e aí vocês aproveitem para tirar as suas dúvidas. Queria deixar uma mensagem para vocês, motivacional aqui, e dizer que o melhor que a vida tem para nos dar, muitas vezes está escondido atrás de uma grande dificuldade, certo? E essa grande dificuldade pode ser passar na CEA, fazer a prova, mas a dificuldade é uma questão de escolha. Você pode ficar escondido atrás da dificuldade, ou você pode passar à frente dela, como eu disse, estudar e passar na prova. Então, é uma questão de escolha, de ponto de vista. Escolha passar, escolha ser feliz, escolha se escolher, escolha você ser CEA, escolha você ser o próximo ou a próxima especialista em investimentos, tá bom? Conta comigo, eu posso te ajudar, manda mensagem, manda pergunta e a gente vai se falando por aí. Um grande abraço e até a próxima aula, quinta-feira, 19h15, professor Cláudio Ambima. Valeu, galera. Tchau. Obrigadão. Show, obrigado, obrigado. Valeu, galera. Cleiton, bem-vindo. Alexandre, Carol, Marcos, Ana, beleza? Fogaça, Gregory, Eliane, maravilha, maravilha. Pessoal do Insta, né? Eu estou mais aqui para avisar, eu já disse para vocês. Muito obrigado pela presença, vocês são especiais para mim. E até o próximo encontro. Beijão, tchau, tchau.